A pequena vila repousava em um vale nevoado, onde as noites pareciam durar a eternidade. Os moradores viviam sob o peso de uma lenda macabra, sussurrada pelas gerações, a maldição da meia-noite. Disse-se quando o sino da igreja quase à meia-noite, as sombras ganhavam vida, libertando horrores inimagináveis. Naquela noite, quando o sino começou a badalar, um arrepio perpassou a espinha de Emily. Ela viu as trevas ganhando forma, sibilando em direção à vila. Agora ela e aos poucos corajosos que restavam enfrentariam um terror ancestral, lutando pela que a aurora retornasse, ainda que soubessem que a batalha seria inútil. Quer então trabalhar um pouco de horror nas suas histórias? Então sim, bora. Alô, World Builders, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje iremos falar sobre horror. No episódio passado falamos um pouco mais sobre o terror e como o medo da antecipação fazia com que você gerasse um medo mais psicológico. No episódio de hoje iremos falar sobre o horror, um medo mais vivo, onde você sente, você percebe, você reage mediante ações da criatura ou daquilo que está prestes a acontecer diretamente. Então, hoje iremos falar mais sobre o horror, onde você conhece o medo e esse medo é o medo que te faz fugir dali. Quando nós falamos do horror, a grande diferença entre o terror e o horror é o tipo do medo que você vai abordar. No terror, existe um elemento mais psicológico, existe um elemento mais do desconhecido. Você não sabe o que pode acontecer. As sombras são seus inimigos. Seus pensamentos são seus inimigos. Seus sentimentos são seus inimigos. No caso do horror, você conhece o mal. Você sabe o que ele pode fazer. Talvez não tudo, porém você sabe que a criatura está à espreita. Você sabe que ela pode chegar até você. E esse horror mais visceral, onde o medo é mais visceral, se encontra o horror. O principal elemento quando falamos do horror é o impacto visual grave da criatura. Pelos, garras, olhos, cores, sons, texturas. Você detalha o medo em toda a sua plenitude. No terror, você não sabe, esconde e é misterioso. O horror, o medo pulsa, a saliva escorre, o sangue borbulha, o olho salta, o som arranha a sua alma, laceia a sua carne. E esse é o grande elemento principal do horror. Alguns consideram o terror sangrento ou blood terror como o princípio do horror. Falamos já um pouco sobre esse cenário mais splatterpunk, onde o sangue escorre, as vísceras são mostradas, o nojo está forte, o medo visceral é o grande elemento do horror. Você precisa que a pessoa saiba os mínimos detalhes, o que está por vir. Aquela unha que passa sobre a pele pressionando a agulha a partir daquilo. Aquela entrância na sua barriga que você sente o calor nas suas entranhas. A respirada da criatura na sua pele
no seu ouvido. Então a descrição no horror vale muito a pena. Porém, as palavras precisam ser muito bem usadas. Apesar da descrição ser algo muito importante quando falamos do horror, você não precisa fazer com que seja detalhadamente visual. Você precisa utilizar das palavras certas, dos adjetivos certos, para fazer com que a pessoa monte a criatura na sua cabeça, na sua alma, na sua entranha. Dizer que a criatura é uma criatura grande, robusta, peluda, onde os olhos saltam, onde o dente é projetado, onde o sangue negro escorre dos olhos, onde a baba verde cai pela boca, trazendo esses elementos gráficos. O resto a pessoa cria, a pessoa transforma. Nunca o medo que você vai gerar é pior do que o medo que ela pode internalizar. Então apresente, utilize os elementos, os adjetivos, as palavras corretas para criar a silhueta mais importante. Aí com isso, com certeza ela cria o resto. E você terá uma excelente criatura na mente da pessoa, mesmo que em você possa ser um tanto diferente. Mas para ela, aquele medo é real. Um outro ponto importante que contrasta entre o terror e o horror é o embate direto. No terror, apesar de ser constante o medo, é aquele medo que vai, não vai, não vai. No horror, o medo constante acontece, faz, repete, de novo, machuca, de novo, faz, pega, arrasta constantemente, onde a criatura está sempre à espreita, sempre retornando. O conflito que ela traz nunca é descansado. A qualquer momento, alguém é puxado, alguém morre. Acontece uma desaceleração. Membros explodem. Pessoas ficam loucas. Cabeças rolam. Estômagos saem. Cheiros surgem. Com isso, com certeza, o embate é muito mais pavoroso. O medo no horror é um medo verdadeiro, que acontece, que está presente, e você sabe que você não é capaz. E essa incapacidade é o principal elemento do horror. No terror você talvez possa enfrentar. No terror você pode até ter uma esperança. No horror você não tem. No horror, o medo consome mais que a criatura. A criatura ela consome juntamente com o medo. No terror psicológico, você foge, talvez não de você mesmo, talvez daquela sombra que te espreita. No horror, você sempre vai ser achado. Você sempre vai ser a presa. Você pode até tentar ser o caçador naquele momento. Você pode até tentar ir atrás dela com suas principais armas, com as suas principais formas de embate. Porém, mesmo que você pense que em algum momento você está por cima, é apenas a criatura te dando a chance de sonhar. Mas na verdade, o sonho é apenas daquele que vê, que acompanha, não que está lá. E se é você que está lá, a esperança é apenas mais um elemento narrativo.
Um outro principal elemento do horror que precisa ser bastante trabalhado é a tensão. Mas você pode imaginar que a tensão é um elemento do terror? Estamos falando de um elemento do horror? Sim. A tensão no terror, ela é uma tensão constantemente implacável. Quando que acontece? Quando que pode vir? Quando que será o momento que vai acontecer? Esse é a tensão do terror. A tensão do horror é a tensão do sofrimento, da tortura. Da mesma forma que no terror você não sabe quando vai acontecer. Mas quando acontecer, o choque é muito mais intenso, mais visceral, mais físico. No horror, ele consome a sua mente, ele consome a sua alma. Mas ele faz muita questão de consumir o seu corpo. E é esse consumo que ele quer. É aquela tensão de imaginar que aquela faca em algum momento vai passar no seu peito, que aquela criatura vai comer o seu filho, vai atacar a pessoa que você gosta, vai acabar com os seus sonhos na mesma voracidade que uma criatura faminta come uma presa mais velha. E o choque direto, a tensão do perigo é muito mais intenso. No terror, aquela tensãozinha, aquela sensação de será que vai acontecer ou não? No horror, saiba, vai acontecer. E o susto não será necessariamente aquele jumpscare que vai fazer o pam e pular a criatura. Porque o susto imediato de aparecer na sua frente é só aquele milésimo de segundo antes de piorar a sua situação. E se você vai escrever um livro onde o horror é o principal elemento para trabalhar dentro da sua narrativa, você precisa que a cena esteja muito clara no seu texto, para que a pessoa tenha a total visualização daquilo que acontece. E o outro detalhe importantíssimo do choque e a tensão é que no horror os 5 sentidos precisam ser agoniantes. No terror, talvez o som, talvez a visão, até mesmo o olfato. No horror, eu quero cheiro, eu quero olhar, eu quero ouvir, eu quero sentir na pele, eu quero sentir o gosto de tudo que vai trazer, de todos os elementos mais importantes do medo. Eu quero sentir o gosto da criatura na minha boca. Eu quero sentir a textura da criatura nos meus pés, nas minhas mãos, no meu peito, nas minhas costas. Eu quero sentir o cheiro da criatura e de tudo que ela fez. Eu quero vê-la. Eu quero ouvi-la. Isso é a tensão do embate direto com o horror. Claro, e com certeza, a violência do horror. Sim, cabeças precisam ser arrancadas, braços precisam ser mutilados, dedo por dedo precisam ser quebrados, mastigados lentamente. Unhas precisam ser tiradas enquanto a pessoa canta uma música de ninar.
Eu preciso que a faca passe lentamente nos nervos que se contraem minuto a minuto. Você pode até fazer que a sua cena de violência acabe rápido. Que pena. Mas se vai gerar um horror, saboreie cada momento desse horror. Se a pessoa ela está disposta a vivenciar, a ler, a ver, a jogar, caso estejamos falando de uma sessão de RPG, por exemplo, ela precisa estar disposta a sentir, segundo por segundo, tudo que aquela criatura, aquele ser, é capaz de fazer. A violência pode ser, como eu falei, rápida. Simplesmente uma faca atravessando o peito daquela pessoa, onde na ponta da faca você vê as últimas 3 batidas do coração da pessoa. Mas você pode ver aquela garra, aquele tentáculo adentrando lentamente pelo esôfago, pela traqueia, e conhecendo todos os milímetros internos da pessoa. Bustos podem ser arrancados, pele pode ser rasgada. Existem diversos níveis de violência e diversos níveis de dor e sofrimento. Você pode levar para um lado mais doentio, por que não? Você pode levar mais para um lado mais psicopático, por que não? Violador, por que não? Podemos ter um massacre da serra elétrica, podemos. Podemos ter uma freira, podemos. Podemos ter uma criatura como talvez o Alien, o 8º passageiro, por que não? Mas o mais importante, os personagens precisam se arrepender a cada momento de estarem inscritos naquelas páginas. E seus jogadores precisam se arrepender a cada minuto de terem aceitado passar por aquela experiência. Mas cuidado, o medo é uma arma muito poderosa. No terror, pode chegar a traumatizar muitas pessoas. O horror traumatiza grande parte se as pessoas não souberem dosar o que fazem, como reagem e como interpretam todos esses 5 elementos trazidos aqui. Mas se a sua oportunidade narrativa é essa, aproveite. Se essa é a sua oportunidade narrativa de ler, aproveite. Se essa é a sua oportunidade narrativa para jogar, vivencie. Porque antes vivenciar no teatro da mente do que vivenciar na carne. Com isso, eu quero trazer para vocês um pouco de tipos de horror. Claro, existem diversos níveis de terror, de horror também. Obviamente, os tipos de horror que eu vou trazer para vocês é basicamente alguns cenários que vocês podem fazer. Vocês podem utilizar um cenário cyberpunk e fazer um horror com ele? Sim. Uma alta fantasia? Sim. Dark fantasy? Com certeza. Um green dark fantasy? Com certeza. Quero fazer um horror moderno? Por favor. Quero fazer um horror místico? Por favor. Então,
Vou trazer alguns cenários e alguns tipos de horror que você pode utilizar nas suas narrativas. Horror sobrenatural envolve elementos e forças além da compreensão humana, como fantasmas, espíritos, demônios e outras entidades sobrenaturais. O horror sobrenatural é um horror um tanto interessante. Claro, fantasmas de hoje não dar tanto medo, porque a gente imagina muito mais, talvez, um Gasparzinho ou até mesmo uma freira. Porém, um fantasma que sabe atazanar os seus medos e te mostra como eles podem ser bem reais é um horror sobrenatural bem interessante. Horror psicológico foca no medo e traumas mentais dos personagens, explorando a instabilidade mental e percepção distorcida da realidade. O horror psicológico é um pouco um meio termo entre o terror e o horror. O terror muitas vezes está ligado ao psicológico ou emocional, o horror a algo mais visceral. Mas nada impede de, considerando algo que é psicossomático, algo que nasce na mente e transporta para o corpo, por que não? Um horror que nasce na sua mente, transporta para o seu corpo, mostrando os principais males e traumas que você tem, visualizando todos os seus medos um a um, os seus pecados um a um, trazendo diversos elementos interessantes, onde a criatura que antes poderia ser até invisível, ser bem real em sua mente, na mente do outro, e assim se tornando uma criatura palpável, materializada por você e o seu psicológico um tanto frágil. Horror gótico, conhecido por suas ambientações sombrias, castelos sinistros e uma atmosfera de decadência, muitas vezes envolvendo elementos sobrenaturais. O interessante sobre o horror gótico é principalmente a sua ambientação tanto mais antiga. Claro, você pode fazer um horror gótico moderno, onde um grupo de pessoas está num castelo amaldiçoado. Com certeza, vampiros, lobisomens. Por que não? Um fantasma até, pegando algo sobrenatural. Por que não? Só que no caso do terror, no caso do horror gótico, é muito mais legal que uma criatura seja muito mais sorrateira, muito mais maldosa. Não é simplesmente um vampiro ou super poderoso que pula pra lá e pra cá e faz piruetas, tornando apenas fantasiazinha mais dark, algo que nós chamamos de camping dark, que é algo que parece ser mais trivial e um medo mais bobinho. Mas se um vampiro milenar com sede, com vontade, pode ser um gótico bem legal, um lobisomem com muita vontade, que já faz algumas luas que não come, é um perigo que particularmente eu não gostaria de enfrentar pessoalmente. Blood Horror, ou horror corporal, foca em transformações e mutações do corpo humano, muitas vezes envolvendo elementos grotescos e perturbadores. Ai, o Blood Horror, muitas vezes conhecido também como um terror médico ou um horror médico. Um terror médico seria talvez alguém que tem medo de ir para o hospital e passa por alucinações, até mesmo sendo verdade. Mas o horror médico, ou no caso aqui, o Blood Horror, um horror mais corporal, você vê as transformações sendo feitas, às vezes misticamente, às vezes demonicamente, às vezes biologicamente e, o mais legal, cirurgicamente. Talvez a centopeia humana possa ser um tanto bobo, porém graficamente, quando você imagina
que por acaso aquilo poderia ser possível sendo você, é uma transformação que não é interessante. A ilha do Dr. Moreau pode ser um clássico que algumas pessoas podem levar para um lado mais trivial, mas se você conseguir se imaginar sofrendo possíveis mutações, cirurgias e diversos outros tratamentos, você muitas vezes vai preferir a morte do que passar por aquilo. E essas transformações visuais que vão aos poucos se transformando em você, isso sim é um blood horror de respeito. Horror de suspense e horror de vingança. Cria uma tensão e uma antecipação muitas vezes de baixo o leitor à mercê da expectativa e que busca vingança por algo que foi feito, prejudicado ou maltratado. Horror de suspense e horror de vingança, como aparece, por exemplo, em Jogos Mortais, é algo bem legal. Por que você sofre aquilo? Porque você merece de uma certa forma. E você vai aproveitar todos os minutos, os segundos que aquele horror te fez passar. Um horror mental, de um suspense que você não sabe o que pode acontecer, apesar de você ver que a máquina está lá. Só aquela antecipação da dor, do sofrimento, e pelo fato de que as pessoas te forçam a fazer aquilo como um ato de vingança, é um cenário bem legal que você pode trabalhar. E o horror cotidiano, situações aterrorizantes e perturbadoras que podem ocorrer no mundo real, muitas vezes explorando os perigos ocultos do dia a dia. Aquele seu vizinho que você não fala muito, que as pessoas acham tanto estranho, e está nos últimos dias capinando o jardim, olhando para a sua casa. Todo mundo tem um vizinho estranho, mas aquele vizinho é muito mais estranho do que o normal. Todo mundo acha que um cachorro pode ser normal, mas um cachorro que ronda a sua casa, parece que os olhos estão profundos, parece que ninguém mais o vê. Algumas pessoas vieram a partir dos seus amigos para uma festa na sua casa. E agora você se encontra trancada no seu quarto, porque esses amigos estão tomando conta da sua casa. Então o horror cotidiano, ele pega não apenas aqueles medos pontuais de que você pode encontrar no seu dia a dia, como transformam possibilidades simples, triviais, até mesmo legais, dependendo do que for, em algo que você não esperava. Um vizinho legal que veio te dar "seja muito bem-vindo ao nosso bairro", te empurra para dentro com uma arma e agora você está à mercê de um louco armado. O horror é algo que você não espera, mas quando você conhece ele, ele é muito mais presente do que você possa imaginar. Então, pessoal, esse foi o meu vídeo sobre horror. Se vocês aguentaram a chegar até aqui, deixe um like para fortalecer. Compartilha para aquele seu amigo louco, doente mental, que está precisando de um empurrãozinho para escrever uma história horrenda. E mostre para ele alguns elementos interessantes que eles podem colocar, tanto de tipo de cenário quanto elementos narrativos. E se você, mestre, quer ambientar uma história de horror dentro da sua campanha, ou pelo menos colocar algum elemento de horror na sua campanha, por que não dar uma pitadinha de sofrimento e antecipação dos seus jogadores? Mas se vocês querem adentrar num mundo mais aterrorizante, mais horripilante,
acompanhe o nosso canal com diversos elementos. Caso aqui, terror e horror, mas já falamos de outros como fantasia. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, querem que eu traga mais elementos de terror, talvez aprofundando em cada um dos tipos de terror ou elementos narrativos de world building, personagem, narrativa, deixe aqui nos comentários que novamente eu terei o desprazer de causar mais sofrimento em seus corações, porque eu não quero que vocês sofram, mas eu quero que vocês vivam todas as possibilidades dos elementos narrativos. E se te deixa feliz a dor e o sofrimento, seja muito bem-vindo ao mundo das sombras. Obrigado.